Mais da metade da população brasileira se declara negra ou parda. Apesar disso, o Brasil é um país marcado pelo racismo, ainda que muitas pessoas neguem esta realidade. Mas afinal de contas, o que é o racismo? Qual é a realidade do racismo no Brasil? Qual a importância de se discutir esse tema e de enfrentar este problema? Estas são algumas das perguntas que o episódio de hoje vai tentar responder. Fique com a gente, o Se Liga na UFG está no ar. E olha só, muita gente na UFG está de olho na questão do racismo. E, obviamente, mais do que estudar a realidade, há um enfrentamento à questão e a busca por uma transformação social. É o caso do coletivo Rosa Parks, um projeto que atua no feminismo negro, ou seja, juntando duas importantes pautas em nossa sociedade. Confira. Eu sou a professora Luciana de Oliveira Dias, sou professora adjunta da Faculdade de Letras, desenvolvo atividades no Núcleo Tecnarracan de Formação Superior Indígena e estamos aqui no Núcleo Tecnarracan. O coletivo Rosa Parks surgiu há pouco mais de um ano, ele surge em 2016 e, na verdade, é a resposta a uma demanda, a um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás interessadas na temática de feminismo negro. E ele consegue articular hoje estudantes da graduação e da pós-graduação e professoras da Universidade Federal de Goiás e fora da universidade interessadas em compreender um pouco melhor a intersecção que há entre raça e etnicidade e gênero e sexualidade. O racismo é um grande mal que está muito presente na sociedade brasileira, que precisa ser combatido, ele precisa ser eliminado e o coletivo Rosa Parks desenvolve ações muito coerentes com esse desejo de combate ao racismo. Então, nesse sentido, as pesquisas que são desenvolvidas no interior do coletivo são tematizadas por preocupações antirracistas, né? Então a gente tem pesquisas na área da história, da antropologia, da comunicação social, das relações internacionais, cujo objetivo último dessas pesquisas é desenvolver ações ou propor estratégias de superação do racismo na sociedade brasileira, nas mais variadas dimensões. O coletivo Rosa Parks é muito importante para a UFG, porque ele insere no contexto da universidade a possibilidade da gente discutir feminismo negro. E a demanda por essas discussões é muito alta. Então, a importância dele pode ser medida, inclusive, na chegada dessa quantidade excessiva de pesquisadoras, estudantes e professoras que querem aprofundamento na discussão sobre o feminismo negro. Como a sociedade ela reflete, né, na universidade, o que se faz aqui na universidade reverbera em toda a sociedade, fazendo com que o coletivo Rosa Parks tenha uma importância crucial também para a sociedade. Nesse sentido, o coletivo colabora a partir das pesquisas que desenvolve, a partir das ações que desenvolve, a possibilidade de transformar a sociedade brasileira numa sociedade mais antirracista, mais democrática e mais participativa. E para falar sobre racismo, o Se Liga na UFG recebe hoje Luciene Dias, antropóloga e professora na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, professora, seja bem-vinda ao Se Liga na UFG. Olá, muito obrigada, é sempre bom falar. Bom, professora, a primeira pergunta é, afinal de contas, o que é o racismo e quais são as características do racismo aqui no Brasil? Bom, o racismo é uma estratégia de dominação que começa com um processo de colonização e que reduz a condição humana de uma parcela da população nacional. Então, o racismo
chega no Brasil na medida em que o colonizador, numa necessidade imensa de afirmar a sua humanidade, né, diante da violência que é o processo de colonização, ele reduz algumas parcelas da sociedade a menos humanas. Então, o racismo é um processo que racializa algumas pessoas a partir de elementos físicos, né, que essas pessoas carregam em seus corpos, e a partir dessa caracterização vai reduzir socialmente essas pessoas. No Brasil, o racismo ele opera tanto com a população negra quanto com outros diferentes étnico-raciais que pertençam a essa sociedade nacional, a exemplo dos indígenas e dos ciganos. Certo. Professor, e qual é a relação, então, do racismo do Brasil atual com o nosso passado, onde muitos indígenas, como a senhora falou, e africanos foram exterminados e escravizados? Na verdade, o racismo ele é um processo, não dá para comparar o tipo de racismo que a gente vivencia hoje com o tipo de racismo que a gente vivenciou em 1500, porque na verdade a sociedade brasileira é resultado desse processo de colonização que escravizou a população africana que chegou no Brasil e depois desse processo de escravização conduziu à construção de todo o imaginário nacional que reduziu a população negra à condição de escrava. Então, a partir desse processo, toda uma população fica subjugada. Ela é lida a priori como inferior, ela é lida a priori como não capaz, e aí você alimenta todo o imaginário que não possibilita que a população conviva de forma harmoniosa. Ok. Bom, o Se Liga na UFG vai agora para o intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta para continuar essa conversa sobre racismo. Se Liga na UFG está de volta com Luciene Dias, antropóloga e professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. O assunto de hoje é racismo. Professora, quando a gente fala de racismo, quase sempre nós estamos falando de negros, mas como a senhora lembrou e citou no bloco anterior, os índios também são vítimas da nossa sociedade. O que existe de comum e diferente no racismo contra os negros e contra os indígenas? Na verdade, o racismo ele é perverso de qualquer forma que ele se apresente. No caso da população indígena brasileira, ela foi conduzida à condição de incapaz. Ela não é lida como uma população que reage. O nosso imaginário nacional lida com a população indígena como se ela fosse ingênua. Nós infantilizamos os indígenas e quando nós fazemos isso, nós garantimos a operação do racismo. Com a população negra, que não tem na sociedade nacional essa ideia de pertencimento enquanto grupo étnico, uma vez que o processo de racialização nos racializou somente no momento em que nós chegamos no Brasil, o racismo opera de outra forma. O estereótipo que paira sobre a população negra, ele é diferente inclusive com relação ao gênero, né? O homem negro, por exemplo, o homem jovem negro, ele é lido pelo imaginário nacional como um homem perigoso, né? É muito comum você entrar em locais públicos e as pessoas se protegerem de um homem negro. O índice de aprisionamento de homens negros é altíssimo, né? Já a mulher negra não. A mulher negra, ela tanto pode ser hipersexualizada, a depender da quantidade de melanina que ela carrega na pele, ou ela pode ser única e exclusivamente percebida como alguém preparada para o trabalho. Então, a mulher negra, ou ela deve trabalhar, ou ela deve servir ao mercado sexual nacional, como se fosse uma coisa aberta. Então, o racismo ele vai operando de diferentes formas entre a população indígena e entre a população negra, mas de todas as formas com que ele opera, o que fica é o silenciamento, é o massacre, é
é a invisibilização de toda uma população que ajuda a construir o Brasil. Certo. Professora, vamos aproveitar essa discussão para conhecer agora o NEADI, que é o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas, um projeto ligado à Faculdade de Educação da UFG. Olá, eu sou a professora Mariana Cunha Pereira, aqui da Faculdade de Educação da UFG, coordenadora do Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas, o NEADI. Vamos conhecer? O NEADI é um núcleo de estudos e pesquisa sobre populações indígenas e populações negras, né? Nós realizamos estudos e pesquisas sobre a cultura negra, sobre afrodescendência, sobre cultura e negritude e orientamos os trabalhos de alunos de TCC, né, e também damos acompanhamento nos trabalhos da pós-graduação que discutem a temática étnico-racial. Todas as pessoas que são de dentro da UFG ou de fora da comunidade podem fazer parte do NEADI, professores, alunos e demais pessoas interessadas nessa discussão sobre cultura negra e afrodescendência. Bom, acho que acima de tudo nós proporcionamos espaços de discussões, né? Como o projeto que a gente desenvolve em novembro, o Afrocurta, que é uma mostra de curtas sobre a cultura negra, com debates. Nós orientamos trabalho, as professoras que estão em torno do NEADI orientam o trabalho, mesmo que a gente não seja a orientadora de TCC, mas a gente faz uma co-orientação, né? E participamos também apoiando o que a gente chama hoje de movimento negro acadêmico. A gente ajuda a combater o racismo na sociedade, se integrando ao movimento negro que existe a nível nacional, né? Encaminhando as pautas de discussões, como, por exemplo, a quarta conferência municipal e estadual de combate ao racismo, que vai acontecer agora em outubro, dia 26 e 27. Então, nós também participamos enquanto entidade, enquanto núcleo que está dentro da universidade. A importância do NEADI é ter criado um espaço de discussão sobre educação antirracista dentro da Universidade Federal de Goiás, em especial aqui na Faculdade de Educação, onde a gente está fazendo o quê? Formando professores. E para formar professores nesse país, que é um país que ainda tem sérios posicionamentos racistas, é fundamental que esses professores sejam formados nessa discussão sobre educação antirracista. Bom, professora, negros e pardos no Brasil são 54%, mas mesmo assim apenas 17% estão entre os mais ricos e 75% estão entre os mais pobres. Além disso, a população negra e parda, elas ocupam a maior parcela dos desempregados. Qual é a relação entre o racismo e essas questões socioeconômicas aqui no Brasil? É o processo de colonização. Desde a criação do projeto de nação, projeto nacional, né, brasileiro, que a população negra ela foi conduzida ao lugar da servidão. Né? A população negra ela era escrava. E como ela era escrava e nós somos economicamente frutos de um processo, hoje o panorama que se apresenta é esse da exclusão. É esse da marginalidade. A população negra, ela é maioria, né, da população nacional, somos 54% da população nacional, mas a gente é resultado de um projeto de dominação colonial. Nas últimas décadas, especialmente após a implementação das políticas de cotas no Brasil, essa realidade vem se reconfigurando, né? A gente já tem nas universidades um corpo docente minimamente representado pela população negra, um pouco menor pela população indígena, mas já existe também uma população indígena presente. Alguns campos, né, profissionais já contam com pessoas negras à frente desses trabalhos, mas ainda é pouco. Só que mesmo sendo pouco, essas pessoas elas já conseguem operar a partir do que elas são
e não a partir do que elas não são. Então, em uma instituição como a Universidade Federal de Goiás, que é racista, porque a universidade ela não é uma exceção a esse modelo nacional, nós já temos professoras engajadas, nós já temos pessoas dispostas a ajudar a construir uma política antirracista. A exemplo do trabalho que foi mostrado agora do NEADI, alocado na Faculdade de Educação. O NEADI não é exceção. Outros projetos antirracistas estão operando na universidade. Perfeito. Bom, o Se Liga na UFG vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Fique com a gente, daqui a pouco nós continuamos essa conversa sobre racismo. Se Liga na UFG está de volta com Luciene Dias, antropóloga e professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. O assunto de hoje é racismo. Professora, diz pra gente quais são os perigos da negação do racismo e como a gente pode enfrentar essa questão. O silenciamento, ele de fato faz com que a gente acredite que uma realidade não existe, né? Se ela não é dita, ela, na nossa mente, ela não existe. Até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas elas não se declaravam negras, por exemplo. Hoje, graças a um movimento negro articulado em nível nacional, mais pessoas estão compreendendo a necessidade da afirmação a partir do pertencimento. Essa afirmação, ela acaba gerando uma atitude antirracista. Por quê? Porque na medida em que eu me coloco pelo que eu sou, eu mostro para outra pessoa que a situação não está definida e que há necessidade do diálogo, há necessidade do debate. É como se eu dissesse, olha, eu sei quem eu sou e estou aberta para que conversemos a respeito. Essa atitude, que é uma atitude afirmativa e nova no Brasil, sem dúvida ela pode ajudar a combater o racismo, porque como o racismo opera muito pelo silenciamento, na medida em que eu tomo a palavra e me pronuncio a partir de um lugar que não é negativo e nem positivo, é somente o lugar, eu sou uma mulher negra, eu estou oferecendo abertura para a construção, na verdade, de uma sociedade plural. Porque o que a população busca não é uma sociedade negra, é uma sociedade plural em que todas as diferenças, inclusive as diferenças étnico-raciais, sejam respeitadas. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, você poder afirmar quem você é a partir do lugar que você ocupa na sociedade brasileira. Ok. Bom, professora, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Se Liga. Imagina, sou eu quem agradece. O Pindoba, que é o núcleo que eu coordeno aqui na UFG, que trabalha uma agenda antirracista, está à disposição de todo mundo. Que bom. Professor, antes de você ir embora, eu gostaria que você assistisse com a gente o quadro Vida no Campus. Ele é um quadro que tem o objetivo de mostrar a vida de pessoas ligadas à UFG. Hoje nós vamos conhecer a Antonilde Rosa Pires, que é uma ex-estudante de música na EMAC. Ela também é ativista negra e feminista. Oi, gente, eu sou a Antonilde Rosa Pires, sou cantora lírica, sou graduada no curso de bacharelado de canto, aqui pela Escola de Música e Arte Cênica da UFG, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha trajetória aqui nessa instituição. Fiz 2 seleções de vestibular, que foi da UFRJ e da UFG. Eu fui aprovada nos 2, e como eu queria muito estudar com a minha professora, Ângela Barra, aí eu optei para vir estudar aqui na UFG. Morei na Casa dos Estudantes durante 4 anos, onde fiz boas amizades. Aqui nesse lugar onde que eu não vivi somente decepções políticas e mais, mas também onde eu vivi muitos momentos felizes com meus amigos, com professores, e onde eu pude também ter uma formação de muita qualidade. A minha trajetória aqui na UFG, ela se dá em diversos campos, né? No campo do estudo e da pesquisa, na performance, porque eu sou cantora, e também na militância.
fiz bastante pesquisa durante a minha graduação, fui bolsista PIBIC, fiz vários concertos com corais, fiz concertos solos e também atuei no teatro, né? Participei do grupo Malva, onde a gente pôde compartilhar nosso aprendizado aqui na academia com a comunidade. Na militância, eu sempre atuei no feminismo negro, junto com outros grupos com outras vertentes do feminismo. Então, aqui na UFG, eu posso dizer assim que eu tive a oportunidade de, inclusive, desenvolver no máximo a minha capacidade intelectual e humana, né? Porque não é só profissionalmente que a gente cresce nesse espaço, mas humanamente. E com isso eu digo que eu levo daqui assim uma gama de aprendizagem, tanto pelo referencial teórico e de estudo de pesquisa, mas também como da militância, porque muitas coisas eu só pude aprender atuando nesses coletivos, que foi o Rosa Parks, no grupo de estudo do La Gente e também no Corpos Negros, em outros coletivos em parceria com outras meninas também e meninos, que a gente também faz um movimento que é de discutir com diversos grupos para que de fato a gente possa ter um diálogo. A UFG tem políticas sociais muito diferenciadas de muitos estados, de muitas universidades. Tem ações afirmativas, tem o UFG Inclui, recebe o curso intercultural indígenas, e são questões que eu pauto na minha militância. E ter aqui nesse espaço toda essa discussão e esses grupos com que eu posso chegar e possa encontrar é uma coisa assim que eu tenho que dizer que é ímpar, inclusive. E eu posso dizer que eu estou saindo daqui muito grata e muito feliz por tudo que eu consegui aqui dentro nessa instituição. Se liga, na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas a programação continua na TV UFG. Fique ligado no canal 15.1 do Sinal Digital ou no canal 21 na NET Goiânia. Você também pode nos acompanhar pela internet, no site da TV UFG ou em nossas redes sociais. Acesse e aproveite. Até o próximo episódio. Tchau!